pessoal, boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos. A gente que está começando agora a nossa 17ª aula do curso de Inovação e Empreendedorismo. E a nossa aula de hoje, ela vai ser, na verdade, uma continuidade do que nós começamos na última aula. A gente teve uma última aula bem diferente, bem especial, onde a gente recebeu 2 empreendedores que vieram falar de um projeto, né, do Voazão Online, que eles desenvolveram a partir de uma ideia e passaram para a gente, assim, 2 horas, praticamente 1h40 de experiência, tá? Eu sei que a experiência, para quem estava, eu imagino que a experiência tenha sido muito boa para vocês, né? Vocês podem comentar aí no chat se gostaram, se quiserem colocar opinião, vocês podem ir colocando aí no chat, porque aí a gente vai interagindo também pelo chat, tá? À medida que eu for falando do evento, porque eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje, vocês podem ir falando no chat aí. Eu imagino que a experiência tenha sido muito boa, mas eu tenho certeza que foi muita informação em apenas 1h30, 1h40 de aula, tá? E eu tenho refletido muito sobre o volume de informação dentro de um determinado período. Tá? E eu estou falando isso porque o professor Valmir, assistiu uma aula minha, se não me engano, foi de administração, e ele disse para mim, ele disse, Seton, é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo para pouco tempo, e eu, sinceramente, eu não sei o nível de absorção, né, do outro lado. E depois que ele fez esse comentário comigo, eu comecei a pensar um pouco, né, nisso, e eu comecei a tentar equilibrar um pouco mais o volume de informação. Então, enquanto a Manu e o Diogo falavam na aula passada, evidentemente que eu, com a experiência que eu já tenho, né, com o conhecimento que eu já tinha do projeto, para mim foi fácil entender cada palavra, cada frase do que foi dito. Tá? Para vocês, eu imagino que vocês tenham aprendido muito, né? O Felipe está dizendo aí que amou a aula e tal, muito diferente das aulas normais. Realmente foi. Quando a gente traz um convidado, é tudo muito diferente, tá certo? Tudo muito diferente, porque um convidado, outro professor, inclusive, traz outra experiência, tá? Porque eu acredito que vocês já estão comigo aí há 17 aulas, né? Alguns já me conhecem também de outros momentos. E existe, na verdade, uma coisa que eu analisei muito nos cursos que eu fiz, existe como se fosse assim quase um teto em relação ao que você pode aprender com uma pessoa. Porque depois o processo começa a se repetir um pouco, tá? Começa a se repetir. Então, no caso aqui entre eu e vocês, né? Eu acho que ainda a gente não chegou nesse nível, né? Porque eu estou cumprindo exatamente um cronograma que eu tenho que colocar, que é da disciplina, mas em algum momento, tá? Muita conversa comigo, muita aula comigo acaba viciando um pouco o processo, e com o passar do tempo, o aprendizado que vocês têm comigo não vai ser tão maior do que de repente está sendo ou já foi em outro momento, porque a gente vai passando quase tudo que a gente sabe, e vocês vão absorvendo também uma boa parte do que a gente sabe. Eu falo isso pela experiência que eu tenho como aluno, com outros professores e outras pessoas que me ensinam, me inspiram e me ajudam muito, tá? Tem esse teto aí. Mas vamos aqui ao que interessa. Tá, vamos ao que interessa, seguindo aqui o meu script aqui de sempre, né? Eu preciso de um script, senão a coisa fica muito bagunçada, desorganizada. Vamos aqui para a tela principal, para que também eu consiga colocar vocês, né? Eu faço essa repetição sempre para tentar colocar vocês todos na mesma página no começo da aula, tá? É por isso que eu coloco sempre esse caminho aqui. Eu dividi, como eu falo para vocês, o curso em módulos, e vocês precisam saber aonde a gente está. E como vocês têm 7, 8 matérias, tá? Eu imagino que passa um dia assistindo aula, sai de uma, entra na outra, e de repente assim precisaria até de um tempo a mais para se situar, e não consegue. Então esse tempo do começo de aula é um tempo que eu uso um pouco para
para situar vocês, assim, é tipo, aterriza aqui um pouquinho para a gente poder começar, né? E nada como assim, a gente olhar para isso que está aí, para esse módulo 4, né, que a gente está, as contas, modelo e plano de negócio. Em função da presença da Manu e do Diogo na aula passada, eu trouxe uma aula do que estava programada para o 5º módulo, mas fez sentido. Vocês vão entender aqui que fez sentido agora. Certo? Então, por que fez sentido? Tá? Eu coloquei o título dessa aula para ganhar um edital. Certo? Tem uma série de coisas que estão por trás deste título. Certo? Este título ele tem uma boa copy. Copy é o quê? É um título que chama a atenção. Tá? Quando eu colocar este vídeo no YouTube, provavelmente esse título vai chamar a atenção. Por quê? Porque é para ganhar um edital. Quem é que não quer ganhar um edital? Tá? Então, e eu fiz isso também, eu coloquei aí, né? Como e por que eu montei este curso com esse objetivo. Eu montei esse curso com esse objetivo pelo seguinte: eu trabalho já com inovação e empreendedorismo diretamente a partir de 2011. Tá? Quando eu me tornei secretário de Ciência e Tecnologia em Alagoas, e aí eu comecei a me envolver diretamente com startup, e na verdade ajudar um monte de empresa como secretário, enfim. E nessa ajuda aí já são 2011 para 2021, já são 10 anos, né? E eu fui percebendo que um dos principais problemas era o dinheiro. Simplesmente, tipo assim, o dinheiro para começar, né? Então, muitos que eu ajudei, né, o que precisava era disso, na verdade. E aí, o tempo foi passando. A minha vida nos últimos, enquanto a gente estava no presencial, toda vez que tinha um edital de alguma coisa, eu praticamente não conseguia mais trabalhar, porque todo mundo ia para minha sala para perguntar sobre como montar a proposta. Então, o caso da Manu e do Diogo foi eu construí a proposta quase toda com eles, assim, eu estruturei. E só que naquele mesmo ambiente, eu estava junto dando inovação e empreendedorismo. E aí eu fui percebendo que as pessoas que estavam comigo, que eu estava montando a proposta com elas não sabiam o conteúdo que eu estava dando para a disciplina de inovação e empreendedorismo, e eu pedia para encerrar a reunião do edital para ir para a sala de aula. E lá eu ia ensinar o que eles não sabiam. E isso eu fui ligando as pontas, e eu disse, não, peraí, cara, tem alguma coisa errada, né? Claro que tem alguma coisa errada. É um conteúdo que se ensina muito pouco nas universidades, e é um conteúdo que pouca gente sabe, na verdade, né? E tem essa noção, acho que vocês têm uma noção boa disso agora. E daí, né, eu tive a pandemia toda, eu sempre digo, eu tive a pandemia toda aí para pensar, para refletir, para melhorar, para planejar. E eu montei esse curso que vocês estão tendo aqui, eu planejei da primeira à última aula, certo? Assim, como se fosse um quebra-cabeça, tá? E vocês vão ter essa noção mais clara a partir do trabalho que a gente vai começar hoje, que é construir uma proposta para ganhar o edital como trabalho final de curso, tá? Então, foi por isso, esse é o porquê de eu ter montado o curso dessa forma, e esta aula está acontecendo desse jeito, porque eu pensei essa aula, eu acho que há 2 anos. Só que ela estava adormecida, né? E eu fui me organizando o pensamento, né? A gente sempre muda, sempre está melhorando. E eu disse, não, eu vou aproveitar a presença da Manu e do Diogo, e agora eu vou dar a aula que eu realmente preciso dar para montar o projeto, né, junto com vocês. Então, basicamente, né, uma aula a mais do módulo 4, a aula 17, para ganhar um edital, e construindo a proposta para ganhar um edital. É o que vocês vão fazer comigo aqui até o final do curso, tá? Se vão ganhar um edital ou não, e quando vão ganhar, não é uma questão minha. Eu estou colocando para vocês, eu vou torcer muito que vocês ganhem. Eu acredito, assim, plenamente que vocês vão ganhar um edital, evidentemente, os que persistirem, tá? Os que persistirem. Persistir é o quê? Fazer uma proposta bem feita, submeter. Não ganhou, pega o feedback, que a Manu falou aqui na aula passada. Pega o feedback, cada edital que você participa, o que você recebe de feedback, de
Mesmo que você perca, ó, tipo, você perdeu por isso. Ora, se você perdeu por isso, no próximo você vai perder, pode até perder, mas por outra coisa, e não mais por aquilo, porque aquilo você vai resolver. Então, é uma espécie, quando a gente submete uma proposta para um edital, a gente, no mínimo, tem assim uma consultoria gratuita, né, com um feedback que a gente está tendo, que muitas vezes vale mais do que a proposta toda que a gente montou e até a ajuda que a gente teve. Eles disseram isso aqui na semana passada. Eles disseram que os feedbacks recebidos e a construção da proposta, do projeto, foi o grande ganho que eles tiveram. Muitas vezes isso vale mais do que o próprio recurso, tá? Do que os próprios 50 mil que eles ganharam para começar, para implantar a ideia. Certo? Então, como sempre, né? Como sempre, assim, para animar aqui um pouquinho mais, né, a aula, que esse começo é só mais, como eu falei para vocês, assim, para assentar um pouquinho assim a poeira, né, de outras aulas e tudo. Aí a gente vem aqui agora, deixa eu vir aqui no Board, copiar o convite, como sempre, copiar aqui agora no chat o link para o Board. Veja que eu só passo o link desse Board agora, depois que a aula começa. Porque depois que a aula começa, eu terminei de falar. Porque se eu tivesse passado para vocês, vocês já estavam lá trabalhando e isso podia desconcentrar. Eu penso em cada detalhe para que vocês mantenham o foco. Só que tem coisas que estão ao meu alcance, né? Como isso. E tem coisas que não estão. Aqui, por exemplo, eu fecho a porta, aviso todo mundo, eu vou dar aula, eu fecho a porta e acabou. Daqui a 1h50, alguém vai falar comigo. Tá? Então, eu faço esses procedimentozinhos, eu cumpro eles todos, né? Às vezes, por exemplo, eu esqueci aqui o questão de colocar o celular no modo avião, já fui atrapalhado numa aula por isso, né? E esse tipo de detalhezinho faz toda a diferença no foco, tá? Mas este não é o foco. Vamos voltar aqui agora é só o tempinho aí para vocês pegarem aqui entrarem no Board comigo, tá? E eu também preciso passar aqui, né, para o Board, tá? Deixa eu passar aqui para o Board, mudar aqui a tela. Pronto, agora estou no Board. Vamos lá. Então, vamos lá, tá tudo bem organizadinho, tá? Mas, por favor, só tem 4 pessoas até agora aqui, que eu estou vendo 4, 5, 6. Pessoal, todo mundo para cá, por favor, aqui. De preferência aqui, ó, todo mundo aparecendo aqui na minha tela aqui, ó. Lívia tá aqui, Gabriel, aqui é bom porque eu tô patrulhando aqui todo mundo, né? Rafael, Fernanda, tá todo mundo aqui na minha página, na página comigo. Se tiver em outra parte do board, não tá valendo, porque aí estão se distraindo, né? Estão ansiosos assim com o assunto que está na frente e a gente tá nessa parte aqui. É outra coisa que tem a ver com foco também. Todo mundo aqui na mesma página. Vamos lá? Então, qual é o objetivo, tá? Qual é o objetivo da aula de hoje? Eu botei aqui, entender melhor a grande experiência da aula passada com Manuela e Diogo, tá? do Voazé Online. Entender que estamos montando um quebra-cabeça a cada aula. Por enquanto, eu acho que vocês desconfiam que eu estou fazendo isso, né? Não tem certeza, porque vocês só vão ter essa certeza no final, quando o quebra-cabeça estiver todo montado. Tá? A gente tem... o que é que a gente faz, né? Se eu der um quebra-cabeça para vocês, né? De presente, e eu ficar com a caixa, ferrou, né? Ficar com a tampa. Com a caixa não, ficar com a tampa, ferrou. Porque a gente só consegue montar um quebra-cabeça olhando para a tampa, ali do ladinho, para a fotografia, e aí a gente vai pegando cada peça e ajeitando. Eu faço isso assim, direto aqui com meus filhos, né? Então, a gente precisa ter a fotografia final. O que acontece na vida real é que a gente nunca tem a fotografia final das coisas, né? Se a gente tivesse, era bom, porque aí a gente sabia que a gente estava pegando sempre a peça certa. E a gente pega o tempo todo a peça errada. De um quebra-cabeça que a gente nem sabe qual é o que quer montar às vezes. Mas eu não vou aqui me estender assim por esse assunto, que é uma coisa mais ligada a, sei lá, filosofia, o que a gente quer da vida e tal, mas não é aqui o foco, mas isso eu vou falar lá no curso de produtividade na quinta-feira, tá? Então, entender isso, na verdade, para entender isso, eu vou forçar um pouco a barra aqui hoje para vocês perceberem que é um quebra-cabeça, tá? Mesmo que a gente não saiba, assim, com perfeição o final, e que a gente comece aqui, e que vocês vão começar a construir a proposta para ganhar um edital.
E aí eu quero, de alguma forma, tirar um pouco o peso de vocês, até em função de 8 matérias, alguns com, sei lá, TCC, enfim, tirar um peso, ficar leve, porque a gente leve e a gente aprende mais, tá? E aonde é que está a leveza do processo para cada um de vocês? Esse edital que a gente vai usar como base, que é o edital de Centelha da Inovação, ele tem 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, certo? Então, eu sei que as pessoas que estão aqui, né, a gente tem na sala hoje 25 pessoas, 23, têm vidas diferentes, situações diferentes, estão em semestres diferentes, enfim. O que é que eu vou fazer? O trabalho final é uma proposta para o edital. Alguns podem e vão ter o direito de me entregar somente o que está no edital, a fase 1. Tá? Então, evidentemente que, e com isso, se me entregar só a fase 1, muito, muito bem feita, vai precisar, vamos dizer assim, trabalhar um pouco menos, mas pensar um pouco mais naquela fase 1. Eu vou exigir muita qualidade na fase 1. E dizer, professor, só deu para entregar a fase 1. Beleza? E aí, quem fizer isso vai trabalhar um pouco menos, tá? Vai receber uma nota. Se tiver com qualidade, naturalmente, vai adiante, tá? Mas não vai ficar tão perto de ganhar, de fato, um edital em relação a quem preencher as 3 fases. E eu estou trabalhando com vocês aqui o tempo todo para que vocês consigam preencher as 3 fases. Lá no edital real, de verdade, né? Você submete a fase 1 e espera o resultado. Vocês entenderam isso que a Manu falou na semana passada. E você espera o resultado, faz a fase 2. Elabora a proposta da fase 2. Espera o resultado. Depois, foi aprovado, vai para a fase 3 e aí você termina com o projetão todo montado. No caso aqui, eu quero que quem conseguir montar as 3 fases do projeto consistentemente vai estar muito mais perto de conseguir um edital mais à frente. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara com vocês aqui, que é o seguinte. O edital que eu estou colocando aqui para vocês é o edital Centelha da Inovação. Eu acabei de colocar no grupo do WhatsApp nosso, porque 10 minutos antes de eu entrar aqui na aula, apareceu no meu Instagram aqui, eles anunciando que vem aí a nova fase, ou seja, vai acontecer um edital. Se vocês quiserem entrar, naturalmente, vão ter que ter a proposta e vão enquadrar e podem concorrer aí, né, como a Manu concorreu e ganhou. Tá? Então, tem essa oportunidade que acabou coincidindo de ter um edital agora. No entanto, naquela perspectiva de, tipo, relaxar um pouco, vamos dizer assim, não vai dar para agora. De qualquer maneira, vamos comigo até o final. Sabe por quê? Porque para ganhar um edital de 50 mil e um edital de 1 milhão, que muitas vezes tem, dá o mesmíssimo trabalho. O mesmíssimo trabalho. A estrutura das propostas é exatamente a mesma. O que é que muda? Muda, às vezes, os pré-requisitos para a entrada no edital, até em função do tamanho da empresa, do tempo que ela existe, às vezes da contrapartida, porque tem uma contrapartida que a empresa tem que dar. Se não me engano, no Centelha também tem um valorzinho pequeno que você tem que entrar, ou seja, você tem que conseguir um recurso com alguém para dar uma contrapartida para poder receber o recurso. Isso é o que se chama de contrapartida. Tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? O que eu estou ensinando para vocês aqui, nesta aula, serve praticamente a estrutura para qualquer edital. Tá? Qualquer. Ou seja, aprendendo direito o que eu estou ensinando, tá? E fazendo, porque veja, não adianta assistir as aulas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A mesma aula, vai aprender mais a cada aula? Vai. Mas ninguém aprende tanto quanto metendo a mão na massa. Tá? Então, eu prefiro que assistam só uma vez a aula e quebrem a cabeça escrevendo a proposta. Tá? Então, é por isso que eu estou batendo aqui nessa tecla. E em relação a assistir mais de uma vez uma aula, eu estou gravando todas as aulas agora
porque como aluno de curso online, tá, de muitos, eu me beneficiei muito voltando na mesma aula do professor, uma vez, duas, três. Eu acho que teve aulas que eu assisti 4 vezes ou 5 já, tá? Tem um aqui na turma que é o Gabriel, que está fazendo um curso, eu e ele estamos fazendo um curso aí de tráfego, né? E a gente não consegue aprender tudo, às vezes, numa aula só, né? Eu até comentei com ele, eu volto lá no curso do Pedro Sobral, tem aula do Pedro Sobral que eu já assisti 3 ou 4 vezes. 4 vezes e ainda vou assistir de novo. Porque cada vez que a gente vai e volta, a gente parece que clareia, tá? E isso, vocês vão sentir isso muito à medida que vocês tiverem até com mais experiência na própria profissão, que vocês vão, às vezes, pensar numa matéria que vocês tiveram há um tempo atrás, que se você voltasse para a aula, você ia aprender mais. Claro, você tem mais experiência, sabe para que serve, não vai nem o professor precisar falar isso para vocês, tá? Mas eu queria colocar essa parte porque eu acho que é bem importante, assim, tem muito a ver com aprendizado. Então, vamos lá. Aqui, ó, o Case Voazão Online, tá? Eu coloquei aqui, ó, o roteiro da aula aqui, né? O Case Voazão Online, que é o vídeo da aula passada, tá certo? O vídeo da aula passada tá no canal do YouTube. Esse vídeo, vocês, assim, tem que assistir, né? Tem que assistir, porque é a experiência prática, né, de quem foi lá e fez, né? Então, vocês sempre dizem, não, porque o professor está dando teoria, parará. Não, foram 2 pessoas que foram lá e fizeram de fato, tá? Então, o link para o vídeo está aqui, vocês não vão ver agora, porque o momento agora é aqui da aula, né? Mas, por favor, assim, quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. E eu digo mais, assistir a este vídeo depois desta aula vai agregar muito mais, porque o que eu vou fazer hoje aqui é explicar com mais detalhes, né, o que eles falaram, tá? Então vai ficar até mais fácil de absorver. Então vamos lá. Aqui, ó, isso aqui é um exercício que eu trouxe para que eu faça esse exercício junto com vocês. Eu trouxe aqui lá da nossa plataforma todos os módulos do curso. Módulo 01, 02, 3, 4, 5 e 6. E todas as aulas. Podemos terminar com 26, mas podemos terminar com 30. Eu tenho um planejamento, mas eu posso mudar algumas coisas como eu estou mudando, tá? Vejam que a aula 18 de captação de recurso, eu trouxe ela para cá. Essa aula 18 do módulo 5, eu trouxe ela para cá. Mas eu não vou explicar isso aqui agora. Eu trouxe isso aqui por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, eu quero provar para vocês que tudo que entra, tudo que vocês precisam para preencher uma proposta para um edital está em alguma dessas aulas, tá? Se não tiver, eu sou capaz de perder uma aposta aqui. Sou capaz de perder uma aposta aqui para vocês, porque eu pensei em tudo para montar isso aqui. Pode acontecer de eu perder a aposta? Pode. Mas se tiver faltando alguma coisa, eu vou colocar como mais uma aula ou mais um módulo no próximo curso de inovação e empreendedorismo, tá? Mas vocês eu só vou saber isso se vocês fizerem o trabalho, né? Então vamos lá. Então, vamos lá agora. Vamos aqui para o ladinho aqui, porque eu preciso mostrar uma parte aqui do quebra-cabeça antes de mergulhar lá. Aqui, ó. Estamos montando um quebra-cabeça que tem começo, meio e fim, tá? Isso aqui a gente não tem, a fotografia final, e a única coisa que eu preciso neste momento é que vocês acreditem em mim. Acreditem que existe uma fotografia que vocês podem não estar enxergando tudo agora, mas que eu estou enxergando, assim, dentro do que eu montei, tá certo? Então, veja só, aqui, vocês lembram desse Canvas, que foi o Canvas de proposta de valor, que eu coloquei aqui, inclusive, esse vídeo do Bisotto, ele veio também na mesma aula, porque o vídeo do Bisotto, que ensina a forma dele de pensar como o que é uma proposta de valor, existe um canal lá, eu vou repetir, existe um canal Programa Centelha. Então, são vários vídeos curtos que ensina vocês a construírem a mesma proposta que vocês precisam construir agora, tanto para o trabalho da disciplina, quanto para entrar no edital. Mas, o que é que eu trouxe aqui? Aqui está cheio de post-it, né?
que a gente montou numa das aulas. Só que eu vou focar só em um, tá? Porque tem muitas pessoas que não entenderam direito, vamos dizer assim, o que é que significa o mapa da empatia e para que é que serve esses post-it. Lembra que eu falei para vocês assim? Gente, isso aqui não é assim uma brincadeira para mostrar que é legal, empreender, post-it colorido, foto, aí bota no Instagram que está aprendendo Canva, essas coisas. Não, veja só. Olhem para esse... Deixa eu pegar aqui. Olhem para esse... Vamos imaginar que eu estou montando esse curso online aqui e eu escutei profundamente de muitos empreendedores isso aqui. Eu vou até deixar como se fosse o... Tá? Essa aqui é uma das desculpas principais. Tá certo? Por que desculpa? Porque uma coisa é tipo uma coisa que se retroalimenta, né? Eu não tenho dinheiro para empreender, logo eu não empreendo e o dinheiro não vai chegando e o tempo vai passando e a vida vai passando e 0, né? Então, veja que isso eu mapeei nesses 10 anos que eu trabalho com empreendedores, eu ouço pessoas de empresas, né? E veja, vocês estão começando, mas eu converso também com muitos empreendedores já mais velhos, que já estão no mercado o tempo todo, e eles falam a mesma coisa, que é o quê? Ah, se eu tivesse dinheiro para investir mais no meu negócio. Ou seja, é a mesma crença limitante, tá? Que essa aqui de quem está começando. Ou seja, se eu estou trabalhando desenvolvendo um produto, no caso aqui eu estou trabalhando desenvolvendo um produto para vocês, e eu não olho qual é o problema que vocês têm através de um mapa da empatia, eu nunca montaria uma aula como ganhar um edital. Certo? Por quê? Qualquer pessoa que lê isso, como ganhar um edital, pode não entender, porque pode não saber nem o que é um edital, tá? Mas para mim, por exemplo, tem isso também. Quando a gente mapeia a persona, o que a gente quer que entre nos nossos vídeos, às vezes, não. Para entrar nessa aula, precisa pelo menos entender o que é um edital, porque senão vai viajar, vai voar, vai entrar, não vai entender nada, vai dizer, não aprendi nada não com o professor. Claro, não sabia o básico. Então, eu preciso fazer o esforço de ensinar sempre o básico, né? Mas percebam que essa aqui, né, eu já tinha colocado isso. Essas frases que tem aqui, tá? São frases que podem ser usadas, inclusive, na hora da campanha de venda. Imagina só, tá? Vê se vocês não recebem isso, assim. Eu recebo no meu Instagram o tempo todo. Aí aparece um cara, assim, arrumadinho. Ei, você aí, que não tem dinheiro para empreender. Não é assim que o cara faz? Arrasta aqui. Aí ele faz, olha, vem aprender comigo, arrasta aí, coloca seu e-mail que eu vou te ensinar. Aí você vai, às vezes ganha um e-book, aí você ganha um e-book e depois você ganha uma enxurrada de e-mail dele até você comprar um produto. Não é isso? Então, veja que as frases do mapa da empatia, elas vão ser usadas lá na frente, na hora de se fazer o marketing, porque a gente tem que desconstruir na hora da venda as grandes objeções, tá? Então, uma parte do quebra-cabeça. Aí aqui, tá? Aqui tá o perfil do cliente. Eu não coloquei aqui, eu fiquei devendo isso, inclusive, quando eu fui preparar a aula, eu vi que eu não tinha montado isso aqui, a gente não montou isso aqui na aula. Eu não vou fazer isso agora, para a gente não perder tempo, em outro momento eu faço, tá? Essa proposta de valor para o curso online, que esse é o processo que eu estou orientando vocês a fazer. E veja, todos os post-its que estão aqui, boa parte deles, a gente, do mesmo jeito que eu dei o exemplo com um post-it, cada post-it desse aqui faz sentido dentro da proposta que vocês vão preencher do edital. Tá? Cada coisa, cada palavrinha dessa, cada frase que vocês escreveram aqui, às vezes vai virar um parágrafo dentro da proposta. Por quê? Quais são os objetivos? O que é que você vai atender? O que é que você vai atender do cliente? Qual é a sua proposta de valor? Vai sair tudo daqui desses post-its coloridos e que vai virar uma planilha. E por falar em virar uma planilha, só lembrando a vocês que teve essa aula aqui também, tá? Essa aula foi assíncrona, né? A gente não ficou junto na aula, mas a aula está lá atrás, acho que foi a aula 13, onde eu montei um canvas de modelo de negócios para um infoproduto.
tá certo? E aí o que foi que eu fiz? Eu vou pegar aqui uma coisa que seja mais fácil, para a gente não perder tempo com explicações tangenciais, né, aqui do curso, ó. Recursos chaves. O que é que eu preciso para montar um curso online? Esse curso que eu montei para vocês aqui. Eu preciso de computador, de câmera, de microfone, de software, tá repetido o computador aqui. Eu preciso de designer, eu preciso de web designer, eu preciso de um celular com microfone, câmera, eu preciso de professores, se eu fosse montar uma escola, eu preciso de monitores. Isso aqui são recursos. Eu tenho que mostrar, né, aqui no Canvas, quais são os recursos que eu preciso para construir essa proposta de valor. Eu não vou repetir essa aula, porque essa aula está lá, vocês vão assistir depois. Mas eu montei esse Canvas aqui. Ele pode ser mais detalhado? Pode. Mas aqui já está a base, o pontapé inicial. E veja, uma planilhinha Excel que vocês vão montar. O que é que eu faço quando eu for montar uma planilha Excel? Vai entrar, tudo isso aqui tem custo. Vai entrar uma linha com o preço do computador. Quanto custa a câmera, quanto custa o microfone que eu vou comprar, quanto custa o software e serviço que eu vou comprar. Você já consegue entender, né? Já consegue enxergar que existe uma planilha aqui no meio, né? Aqui no meio, ó, esse meio aqui, uma planilha. Então, não é um conjunto de post-its coloridos para animar a galera e para fazer marketing. Não é. O marketing a gente faz, só que não é aqui não, tá certo? Então, o marketing a gente faz depois que tiver com o produto desenvolvido e pronto para vender, tá? Então, aqui é para aprender a virar uma planilha. Então, veja que eu coloquei esses elementos aqui para que eu possa voltar neles quando eu achar que devo na construção da proposta, tá? Então, vamos para ela aqui. Vamos para ela aqui que o tempo está passando, tá? Fase 1, tá? Fase 1. Eu quero que vocês leiam aí, né? Leiam aí a fase 1. Aí tem aí. Veja, eu estou colocando aqui a fase 1, eu estou adiantando, mas qual é a minha sugestão para vocês? Podem fazer agora, tá? Eu facilitei a vida de vocês aqui. Eu trouxe isso para cá, tá? Eu trouxe isso para cá. Vocês vão baixar esse edital, tá? Se vocês clicarem aí, tem um link. O link está aqui, tá? Por que vocês vão baixar? Porque é o trabalho final, tá? No entanto, eu vou fazer uma descrição. Eu falei aqui qual é o trabalho final de curso e eu vou fazer uma descrição, tá? Num PDF, como eu fiz o anterior, e vou colocar lá na plataforma também, porque eu lembro da sugestão que o Antônio deu na nota 1AB, né? Inclusive, eu quero de novo aqui reforçar e agradecer ao Antônio, porque eu tive alguns problemas lá em administração, porque eu não fiz a mesma coisa. Tá? Então eu percebi que na hora que eles foram fazer o trabalho, eles ficaram, não, porque faltou isso, faltou aquilo, porque na verdade faltou eu descrever num PDF, tá? Que às vezes a informação fica vaga e a coisa não se confirma, tá? Então, baixa isso aqui, certo? Eu vou passar uma parte desse edital, porque eu acho que é importante, uma coisa que a Manu falou e que eu vou reforçar aqui. Pessoal, edital, prova de concurso, prova da UFAL, prova de qualquer lugar que vocês forem fazer, antes de sair fazendo, precisa ler, tá? Eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que acontece com vocês, porque acontecia comigo. Tinha assunto que na época que eu estava na graduação, eu estudava tanto que chegava na hora da prova, eu olhava assim a questão aproximadamente. Sabe como é que você olha a questão aproximadamente? Aproximadamente eu errava, porque eu não tinha lido direito o que o professor tinha colocado exatamente como enunciado. Às vezes tem um detalhe. E aí o que acontece? Na prova, aí você vai ter o direito de recorrer ali com o professor e resolveu. No edital você perdeu. Um concurso você perdeu. Não tem, não, porque peraí, não tem, perdeu. Ou seja, quando a gente se propõe a fazer um concurso, um edital e qualquer processo seletivo, mas sabe assim, ler para decorar, não, entendi aqui, ó. Inclusive, isso aqui é a prova do crime aqui, que eu acho que está aqui em amarelo. Eu acho que esse texto foi o que eu li, assim, eu disse, não, eu tenho que passar isso aqui para os meninos aqui. Eu acho que esse grifado em amarelo foi meu, na orientação lá para todo mundo que estava no Centelho na época. Então, veja, tem uma parte do edital, que essa primeira parte, que ela é uma parte que a gente chama de enquadramento. A Manu falou sobre isso lá.
E eu vou reforçar aqui. Enquadramento é o quê? Tem que ler. Esse edital, por exemplo, ele é um edital, chamada pública do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores. Tá? Se o empreendimento não for inovador, muito possivelmente não é este edital. Pode ser que tenha outro. Então, tem que ter alguma coisa neste edital ligada à inovação. Como aqui é um curso de inovação e empreendedorismo, eu estou juntando as duas coisas. Tá certo? Mas, por exemplo, quem estiver pensando em fazer uma proposta para um negócio convencional que não tenha um nível de inovação, o edital não vai ser o centelho da inovação. Então, essa aula aqui talvez não sirva muito para esse tipo de edital. Por quê? Tem que fazer um enquadramento. E enquadramento é uma coisa que vem antes da primeira fase. Da fase 1, olhou. Na verdade, você submete na fase, mas olhou. O cara olha lá, faz um cara crachar no... a proposta se enquadra em quê? Aqui, por exemplo, aqui tem, serão apoiados projetos nas seguintes áreas temáticas: automação, Big Data, biotecnologia. Então, cada área dessa aqui, e serão apoiados projetos inovadores que tenham as soluções aplicadas aos setores... Parará, vários setores aqui. Aí, uma informação, né? Aí o que é que acontece? Eita, isso aconteceu em várias propostas que eu orientei. O negócio e a ideia da pessoa não estava muito ligada com as coisas do edital. E aí o que é que você faz? Tenta convergir. Espera aí. Esse negócio aqui, vamos imaginar, vou dar uma ideia aqui. O meu restaurante, eu tenho um restaurante, meu negócio é um restaurante, e um restaurante é um negócio assim mais convencional, não tem muita inovação, não. Não, mas espera aí, eu posso submeter, como é de tecnologia e é um empreendimento inovador, eu posso começar pelo aplicativo. Eu posso propor um aplicativo que envolva internet das coisas, que seja aplicado a algum dos setores que estão aqui, e aí eu transformei um negócio que não estava enquadrado num negócio que eu enquadrei, certo? Outro exemplo assim, claro, o caso do Voazão Online. A Manu disse isso aqui com o Diogo. Eles tinham a ideia de fazer o gerenciamento do pasto, né? O manuseio lá do gado no pasto, e eles não estavam com a ideia de usar tipo IoT, a parte da internet das coisas. E o que foi que eles fizeram? Não. Aí chegaram na minha sala, isso aconteceu de fato, né? Foram na minha sala, a Manu trabalha comigo num projeto de transformação digital que a gente está fazendo para a Petrobras, e o pessoal implementa a IoT. Ela não entende nada de IoT porque ela é designer. Só que ela faz as imagens, a parte de design toda do projeto nosso. E aí, só que eu disse, mano, isso aqui é IoT, você pode falar com o Diego, que está trabalhando no back-end, você entende a proposta. Na verdade, inclusive a proposta que ela construiu tem um pouco de inspiração também nesse projeto que a gente está desenvolvendo no LCCV para a Petrobras. Porque é uma plataforma de transformação digital que tem que colocar dado na nuvem para os engenheiros acessarem. E no caso dela era o quê? Era uma coisa diferente. Então, o que é que ela fez? Pegou o problema com o irmão da consultoria, né? O que é que tem, qual é a ideia, enquadrou, se não me engano foi a internet das coisas, e saiu enquadrando aqui a agricultura e foi fazendo, certo? Já tinha uma barreira na definição, no enquadramento do trabalho, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, para otimizar o tempo nosso, o tempo da aula aqui, eu vou mergulhar nesse mapa mental, tá certo, pessoal? Aqui, ó, tem um mapa mental. É que, evidentemente, esse mapa ele pode ser corrigido até, tá? Eu vou explicar por que eu fiz esse mapa mental. Tem aqui fase 2. Eu acho que aqui está em fase 2, até a fase 1. Ah, sim. Desculpa aqui, eu já estava andando aqui com o processo na frente, né? Mas a gente ainda está na fase 1. A fase 1 aqui, que é essa aqui. Pessoal, a fase 1, que inclusive pode servir para alguns de vocês, ela é bem pequeno. O trabalho fica bem reduzido. Mas veja, ele fica bem reduzido, mas ele tem que ficar perfeito quase. Por quê? Porque senão não vai ter a chance de fazer a fase 2. Tá? É a mesma coisa, tá? Que como eu tenho estudado sempre muito venda, esse tipo de coisa, né? Eu estudei um pouco também sobre revisão sistemática da literatura, que é um outro assunto que é mais acadêmico até, né?
A Diana até estudou um pouco sobre isso comigo. E eu vi num artigo acadêmico que o cara diz assim: se você não fizer um bom título para o seu artigo, o seu resumo não vai ser lido. E se o seu resumo não tiver muito bem feito, o cara não vai ler nem a introdução. Porque normalmente as pessoas que pegam as coisas para ler, ela começa pelo título. Veja, tem um monte de coisa na internet. Entra pelo título. Aí lê o resumo. Se o resumo for interessante, ela vai para a introdução. Se não for logo para o resultado, depois vai para a introdução. A leitura não é linear. A gente não faz leitura linear. Talvez vocês façam a mesma coisa que eu faço, porque a gente é muito parecido, né? Eu pego um livro pelo título, não é assim que a gente compra um livro, pega o livro, se não for uma indicação, você pega o livro, olha o título, olha o prefácio, dá uma olhada, de repente, no primeiro, no último, no meio, agradou, compra. Ou seja, se não fosse o título, você nem tira da prateleira um livro. Tá? Então, no caso nosso aqui, a primeira fase, o título, tudo importa. Um exemplo também disso, prático, da nossa aula, quando eu coloco um vídeo meu na internet. Tá? Eu coloquei um vídeo aqui, esse vídeo desta aula é para as pessoas entrarem. Eu coloquei um título atrativo. Na verdade, eu procuro fazer isso em todas as minhas aulas que estão no YouTube. Criar um título atrativo. Evidentemente que tem alguns que eu mesmo acho ruim. Depois, meu Deus do céu, que desgraça, que miséria, né? Mas eu também monitoro isso e sei quando foi ruim e quando foi bom. Então, vamos lá. O que é que precisa? O problema que soluciona... o problema que você soluciona, na verdade, eu copiei e colei algumas coisas do edital, pessoal. Se vocês puderem melhorar aqui, inclusive, pegando lá do edital e ampliando aqui o meu mapa mental, fiquem à vontade, isso aqui é nosso, tá nosso, o documento aqui é nosso. Então, qual é o problema que você resolve? Todo o processo lá do mapa da empatia, do Canva de proposta de valor, e você vai ter que explicar qual é a oportunidade que você enxerga na solução desse problema, tá? Porque se você não sabe explicar que o projeto tem demanda, não é o cara que vai saber, o avaliador que vai saber. Então, item A. Veja, esse roteiro de assim, se o título estiver bom, o cara lê o resumo, vale aqui. O cara só entra na letra B com boa vontade se ele estiver consciente de que a letra A valeu. Rapaz, eu achei interessante aqui o problema que ele soluciona e parece que é uma oportunidade mesmo. Aí ele, vai na B. Características básicas da solução do problema. Observe que aqui já tem que entrar um pouquinho na parte mais técnica da solução. A solução aqui no nosso caso a gente ainda não começou, porque tem uma parte que é desenvolvimento do produto. E aí eu vou começar a orientar vocês aqui, ó, em relação ao que eu estou construindo. Ó. Tá vendo que tem aqui o módulo 5, prototipagem e implementação, captação de recurso. Essa parte aqui, principalmente essa aula 19, que eu acho que eu vou desmembrar em mais de uma aula, é explicar a vocês como se constrói um produto mínimo viável. Aqui é o único módulo que a gente vai tratar do produto ou serviço, tá? Até aqui foi a estrutura, a ideia, como que a gente monta o negócio, contabiliza quantos clientes pode ter. Mas aqui nessa etapa, tá? Observem que para saber as características básicas da solução proposta, você já tem que ter pensado no produto ou serviço, né? Como é que vai ser? Da onde que sai as características da solução proposta? Vamos lá, aqui eu vou pegar aqui, ó, vamos aqui nesse carinha aqui, ó. Olha que beleza. O Canva de proposta de valor entregando as coisas pra gente aqui, ó. Ó. Aqui, na verdade, nesse mapa, nesse Canvas não existe, né? Mas aqui existe uma dor, tá certo? Falta de conhecimento. Deixa eu ver se eu acho aquele post-it que a gente colocou aqui. Falta de dinheiro, falta de conhecimento e recursos tecnológicos. Esse aqui é o que mais se aproxima. Vou colocar esse aqui. Veja, existe uma dor aqui. Existe um analgésico, tá? Esse aqui, falta de recurso, eu vou forçar a barra aqui, vou colocar falta de recurso para ficar mais fácil. Tá? Para enquadrar aqui.
falta de conhecimento e recurso. Veja que é exatamente o que eu estou entregando para vocês agora, né? Aí, veja aqui, ó. Falta de recurso. Aí, veja, eu vou aqui, tem aulas, o que é que eu vou ensinar, né? Como é que eu vou resolver essa dor? Ensinando a captar recursos. Eu estou fazendo uma coisa aqui meio invertida, porque eu pulei nessa aula, mas aqui, como produto e serviço, vai ter aqui um curso online, gente, de inovação e empreendedorismo. E um dos módulos que eu estou dando para vocês, eu removo essa dor aqui, ensinando a captar recurso. Quem faz? Esse cara aqui. Então, eu vou descrever a solução olhando para tudo isso que está aqui. Não é uma coisa estanque, tá? Então, um ganho, tá? Um ganho que eu vou falar para vocês isso no final da aula. Sabe qual é um ganho? Veja que na aula passada, veja que são vários níveis, são vários estágios. Eu não sei se vocês lembram da pergunta que eu fiz para a Manu na aula passada, quando estava no finalzinho. Eu disse, Manu, qual é o plano para frente? Por quê? Ela subiu só mais um degrau em relação a vocês. Só mais um. E o que é que ela está pensando para o próximo nível? Então, existe esse capital que eu estou ensinando vocês agora através desse edital, é um capital que se chama de capital semente, que é para começar um negócio que é bem embrionário. Só que tem uma outra etapa que esse é um ganho que eu vou acabar dando para vocês aqui no curso, que é o quê? Aprender também sobre captação de recursos, sobre outras formas, eu vou colocar aqui, sobre outras formas de captação de recursos. Beleza? Então, isso aqui eu vou falar isso em alguma aula. Aqui é o que eu não posso deixar de entregar, porque existe uma dor e existe um analgésico para essa dor. E eu resolvo isso com o meu curso online, resolvendo, na verdade, no curso online você resolve quase todas as dores aqui. E aqui é o quê? É um criador de ganho que eu estou colocando aqui para vocês. Olha, você vai ganhar mais isso, porque não é uma coisa que vocês esperavam ter quando começaram o curso aqui, tá? Então, eu estou pensando também nos criadores aqui. Voltando para lá, tá? Observem, né, que no meu caso específico, tá? O meu caso específico vai acabar ajudando muito vocês, principalmente quem tiver curso online. Aonde é que está o desenho do meu produto? Olha aqui, olha o produto, na frente de vocês aqui. O curso online. O módulo a módulo, resolvendo cada parte das dores que eu consegui identificar naquele canvas. Aqui, no outro canvas, veja que aqui tem uma ideia para resolver dores, né? E existe, nesse outro canvas aqui, mais sobre o meu produto. Ó. O que é que tem mais sobre o meu produto aqui? Tem um curso online, tá? E nesse outro canvas aqui, coisas que a gente não tinha trabalhado até esse ponto. O que é? Os equipamentos que eu tenho que ter. Eu não consigo fazer nada sem recurso. Tá? Eu não consigo fazer nada sem recurso. Você pode até fazer, começar e tudo, mas a coisa vai melhorando, enfim. Por exemplo, esse curso aqui, quem assistiu uma aula minha, talvez tenha um vídeo lá no PLE da minha turma do PLE de inovação de empreendedorismo. Aí vai olhar, rapaz, cara, se eu tivesse vendido o curso, eu acho que o pessoal do curso lá atrás ia me pedir o dinheiro de volta. Porque é muito diferente, porque você vai melhorando, você vai evoluindo o processo, certo? Então, aqui, veja que aqui nesse Canva já tem detalhes em relação à infraestrutura. Aqui não teve nada. Aqui era basicamente uma ideia do negócio, tá? Então, é isso que eu quero dar para vocês, esse sentimento, ó, de que isso aqui... não vou fazer isso não aqui, isso aqui não serve para nada não. Aí você pega tipo um empresário mais antigo, mais conservador, aí o cara olha assim, rapaz, você está ensinando isso para vocês, isso não é empreendedorismo, ele não sabe o que é, ele é professor, gente, não faço não. Faça, porque é um método. Então, que é um método que vai chegar lá na frente, evidentemente que uma pessoa pode ter experiência suficiente, tá? Pode ter bagagem de negócio suficiente para preencher e ganhar
um edital como esse sem passar por nada do método que eu dei. E vocês estão aqui, ó. Fulaninho ganhou, mas não fez seu curso, não fez Canva, não fez nada. Sim, tem uma série de informações que dão a ele a condição de ser especial e de preencher uma proposta sem usar método nenhum. No meu caso específico, assim, como eu tenho esse perfil, assim, eu adoro método e eu não, sinceramente, assim, eu não me sinto, assim, uma sumidade, inteligente, nada. Eu preciso de método e eu preciso ralar, certo? Então, eu preciso estudar, olhar e também tem um perfil que é um pouco acadêmico, científico meu, que é o quê? Eu preciso acreditar que o método funciona para eu poder ensinar ele. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu tenho muito mais confiança do que eu ensino a vocês, porque eu sei que esses métodos funcionam. Tá? Então, aqui, ó, o item C, o diferencial inovador frente ao que já existe no mercado. Tá? Então, qual é a diferença? Isso aqui, vocês estão fazendo lá. Qual é o meu mercado potencial? A próxima aula nossa é sobre mercado, tá? É mapeamento dos concorrentes. É preciso fazer, né? Porque você precisa ter um diferencial em relação ao concorrente, tá? Vai ter concorrente quase sempre. Quase sempre. Ou seja, e precisa ser estudado, precisa tudo sobre ele. Então, qual é o seu diferencial? Então, quando eles colocam isso na primeira fase, qual é a pegadinha que está aqui? O que é que está por trás disso aqui? Vamos ver se esse pessoal, eles conhecem o mercado. Porque se vocês colocarem aqui, já aconteceu isso em propostas, ó, que vocês colocaram como diferencial, tem nesse produto, nesse. Tá aqui. Aonde é que está o diferencial? Você tem que, num edital, você tem que colocar, não somente escrever, você tem que colocar uma coisa que se chama de evidências. Quais são as evidências? Site, link para, se tiver algum dado, link para um dado, de onde você tirou o dado, se for dado de IBGE, quanto mais confiável o dado for, melhor, tá certo? Identificação e perfil da equipe envolvida. Então, com isso aqui, eu quero que, aí, indo naquela questão lá do nosso quebra-cabeça, lembra da nossa primeira aula, aquela aula assim meio despretensiosa, o currículo, pessoal, vamos preencher aqui habilidades, conhecimento, experiência, que tem gente que nem acredita muito, não, conversa fiada, coaching, né? Conversa fiada, não. Eu fiz aquela primeira aula para que vocês conseguissem montar um texto. Lembra daquele texto? Tem o currículo, que muitas pessoas já estão entregando, e tem um texto. Aquele texto, na proposta, vocês vão pegar, copiar e colar e trazer para cá. Só que não vai ser um copiar e colar direto, sabe por quê? Porque vocês vão adaptar ao produto específico, ao negócio específico. Vocês vão tirar daquele texto lá o que não faz sentido aqui, porque tem muitas habilidades, competência, experiência que talvez não faz sentido aqui. Aqui vai ter um número restrito de caracteres que você vai ter para cada letrinha, para cada item desse aqui. E você vai tirar o que não interessa. E vai colocar luzes assim sobre o que de fato você sabe, do que você tem e do que interessa. É direcionado. Assim, tem que ser pragmático, tá certo? Não adianta muito em concurso, edital, assim, não adianta muito assim filosofia, muita coisa, não. É pragmatismo, tá? Um pragmatismo que em geral o engenheiro sempre tem, tá? Então, as perguntas chaves a serem respondidas. Aí tá aqui, ó. Descreva de forma objetiva que problemas sua ideia pretende solucionar. Destaque as oportunidades. Eu não vou fazer a leitura disso aqui, vocês sabem ler melhor do que eu até. Tá? Leiam com calma. Então, acreditem em mim, se vocês lerem qualquer coisa dessa aqui, que não esteja no Canvas, né, no Canvas de proposta de valor, modelo de negócio, você marca assim, Setão, isso aqui não consegui achar em nenhuma aula. Porque aí eu vou inserir a aula, tá certo? Então, descreva o produto, serviço, modelo de negócio inovador, explique a solução que faz seu produto, serviço ter um diferencial e complete os dados abaixo com os membros da sua equipe. Você poderá incluir até 5 membros. Ao incluir o membro, o proponente da ideia se responsabiliza pela veracidade das informações disponibilizadas, tá? Eu li, pessoal, cada item desse aqui 3, 4, 5 vezes. Eu dei a dica na aula passada, né, que eu falo sempre. Pessoal, quando for escrever a proposta,
é diferente de prova, de tudo, assim. A gente não quer, normalmente em prova, esse tipo de coisa, esse negócio de copiar e colar, né? Em edital, vale muito copiar e colar. Não de outras propostas, mas do próprio edital. Você pega um parágrafo, tá? Um exemplo. Eu vou pegar esse parágrafo aqui. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Ctrl C, tá certo? Ctrl C eu vou colocar aqui do lado aqui para vocês, ó. Vou copiar e colar. Descreva de forma objetiva que problemas a sua ideia pretende solucionar. Aí o que é que eu chego aqui? Não vou colocar de forma objetiva, porque isso é um julgamento, quem vai fazer é ele, né? Posso até ser mais objetivo, mas porque não é uma ideia. Como eu já tenho produto e serviço, vocês vão ver que tem um nível que você pode dizer em que nível está o negócio. Assim, meus produtos, veja que eu estou sendo bem agressivo aqui, porque eu estou na fase inicial ainda e eu já estou dizendo meus produtos e serviços. Eu tiro o pretende. Se eu fosse uma coisa que eu estivesse fazendo, eu ainda... meus produtos e serviços solucionam. Vou colocar aqui uma coisa. A dificuldade solucionam. Eu estou construindo aqui alguma coisa em tempo real com vocês aqui. Deixa eu pensar aqui. Solucionam. Eu vou colocar assim. O bom é aparecer o solucionam. A dificuldade. Vou colocar aqui a dificuldade. O problema, né? Solucionam. O seguinte problema. Colocar assim. O perfil de vocês, basicamente, né? Alunos, vou colocar assim, alunos graduados, né? Graduados em universidades têm pouco acesso a informações sobre como empreender e dar certo. Tá? Então, aí eu vou e dá certo aqui, ó. Aí, veja que eu coloquei ali. Evidentemente que o texto não tá perfeito, teria que reler várias vezes. Mas, então, eu já disse aqui, qual é o problema? Claro, isso aqui o cara vai ler, o cara vai dizer, é verdade. Ele vai dizer, é verdade. Até porque o próprio edital se propõe a isso. Ele tenta resolver, né, um problema que existe. Então, eles dão aula, dão curso e tudo. Destaque, isso alinha com o objetivo do edital. Destaque as oportunidades que existem no mercado para a introdução de sua nova ideia inovadora. Tá? O que é que eu posso... eu posso pegar assim. No mercado não é o caso não, porque até tem muita gente fazendo isso, mas no mercado existem poucos cursos de empreendedorismo orientado a pessoas de nível superior ou universitários, tá? Então, eu estou fazendo aqui agora, chutando que eu não fiz essa pesquisa aqui ainda, né? Enfim, então eu tô aderindo, mas veja que eu copiei o que eles querem e eu estou respondendo cada coisa que eles querem. Então ele fala, para a introdução dessa ideia inovadora de produto, serviço ou processo, uma estimativa de mercados que poderão ser atingidos, tá? Olha aqui, aí eu tenho que dizer aqui, ó, uma estimativa dos mercados que terão que ser atingidos. Ou seja, aquela aula anterior à aula da Manu. Quais são os mercados que eu posso atingir, né? Quais são os mercados? Qual é a minha capacidade de atingir esses mercados? Então, aquela continha que a gente estava fazendo, tá? Era mapear, lembra do mercado-alvo, do cabeça de praia, lá do livro do MIT? Então, basicamente, veja, essa ideia que eu dei aqui para vocês, copia e cola, gente, sempre. Copia e cola sempre o que está no edital, porque você vai escrever com a frase deles e você vai complementar
com a pergunta que exatamente ele fez dentro da frase que ele colocou. Por quê? Eu já fui avaliador, tá? E eu normalmente procuro. A gente faz um checklist quando você está fazendo para evitar erros. Você faz um checklist. Então você vai procurar. Descreva produto e serviço. Isso aqui dele, onde é que está? Aí você fica num texto perdido que você não sabe onde é que estão. O cara não colocou as coisas separadinha, mastigadinha para o avaliador, ferrou, né? Ferrou. O cara vai dizer, não achei não. Depois você pode até ganhar no recurso, mas no recurso é pior, né? Que foi o caso que a própria Manu acabou ganhando no recurso. Então essa ideia, né? Eu queria passar para vocês aqui. Vamos seguir aqui, ainda tem um tempinho, né? Ainda tem um tempinho aqui bom pra gente seguir. Então, uma outra forma, pessoal, isso é uma forma, assim, diferente que eu aprendi de aprender. Tá? Eu já faço há muito tempo isso nas aulas, nas minhas aulas mesmo presenciais, né? O tempo todo, mapa mental. Fazia nos post-its, quem assistiu minhas aulas já no passado sabe disso, né? Então, eu tenho basicamente, para cada, veja só aqui, ó, para cada curso que eu assisto, para cada curso que eu vou dar, para cada aula, às vezes, ou palestra muito importante que eu assisto, eu fico assim com um mapa mental do lado. Eu uso a ferramenta aqui, o Mind Master, né? Aqui, o próprio Miro tem essa opção também, né? E eu vou construindo, assim. Então, esse mapa aqui foi um mapa que eu construí quando eu estava orientando as empresas. Eu peguei, ó, produto, aí eu peguei todas as frases importantes do edital. Então, eu usei isso para dar aula para eles, né? Então, esse mapa aqui é um mapa equivalente a esse aqui que é atualizado. Então, veja só que na segunda fase, tá? Aqui a gente passou a primeira fase. Então, um exercício importante para vocês, que se vocês toparem fazer agora, é tentar já fazer esse exercício aqui. Ah, Setor, mas você só vai fazer o produto lá no próximo módulo. Uma coisa é o ritmo do curso, outra coisa é o seu ritmo. Fazer o exercício de falar sobre o produto antes da minha aula vai dar uma condição diferenciada para vocês chegarem na minha aula e entender melhor ainda o que eu vou estar explicando. Quando eu for falar de MVP, de Lean Startup, esse tipo de coisa, vocês vão entender com muito mais facilidade. Por quê? Já tentou antes, tá? Então, por falar em tentou antes, né? Tem uma pessoa aqui, eu não sei se o João tá aqui. Tá aí, João. Tá aqui, pessoal. Pronto, o João é um caso que, vamos dizer assim, veja, ele já submeteu uma proposta para um edital Centelha. Ele fez perguntas na aula passada que foram muito importantes por dois motivos. O projeto dele também que tem uma aplicação também na agricultura. E ele começou a fazer perguntas que foram perguntas provavelmente para a próxima proposta dele, para ele poder ganhar o próximo, que vai abrir agora, e ele já tem uma parte montada. O que é que vai acontecer com ele agora? Ele vai pegar, né? Pode pegar, inclusive, o próprio projeto, que esse é o projeto dele, que ele começou no começo do curso. Ele vai pegar, vai aprimorar, e isso vai valer como nota para ele aqui, e ele ainda vai ganhar um edital ali. Certo? Então, o caso dele, ele já fez uma vez. Então, não, assim, eu estou colocando isso, mas em hipótese nenhuma, vocês podem pensar, não, porque o João já está pronto, já vai ganhar e eu vou perder. Gente, ó, esse pensamento, assim, ele é destrutivo, certo? É por isso que eu coloco sempre naquela minha frase, inove a partir do que você de fato tem e vá para o próximo nível. Quando eu coloco inove a partir do que você de fato tem, está dito de uma forma implícita, tipo assim, não olhe para o lado. Tipo assim, em algum momento a gente precisa olhar para a concorrência o tempo todo, tá? Para mapear. Na hora de olhar para a concorrência, a gente olha, aprende aonde é que está o produto, o diferencial, estuda tudo do concorrente, tá? Mas na hora que sentar para escrever a proposta, assim, vai a partir do que você de fato tem. Porque se não for a partir do que você de fato tem, não, porque o Seton já tem isso, já tem aquilo, não sei o que, o fulaninho, gente, isso trava o processo.
tá? Então, vocês vão ver, vocês vão concorrer, certo? Até porque, assim, vocês vão concorrer com pessoas que já participaram de outros editais, e vocês vão ser as pessoas que vão estar com a proposta pronta para entrar no segundo edital se perder o primeiro. E quem disse a vocês que vai perder o primeiro? Eu, por exemplo, preparei vocês muito melhor do que preparei agora, do que eu preparo, que a Manu tinha, o Diogo e todos os outros que eu fiz uma mentoria no tempo que estava lá. Ou seja, não adianta ficar pensando muito assim no outro, tá certo? Principalmente que é outra área, às vezes, e a gente às vezes trava nesse psicológico aí, né? Mas assim, vamos voltar para cá porque eu não estou aqui para remover assim, as barreiras psicológicas. Vamos para o pragmatismo aqui do empreendedorismo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que... Aí veja, na segunda fase, eu peguei os highlights, assim, a parte que é a principal. Descreva o seu produto, descreva detalhadamente o seu produto. Aqui tem, eu coloquei esse de 0 a 1.500, porque aqui, se não me engano, são a limitação de até 1.500 palavras, tá? Lembra que eu coloquei no primeiro exercício da primeira aula uma limitação, eu não sei se foi em número de palavras ou em número de caractere, para vocês fazerem o exercício. Por que eu coloquei aquilo? É porque eu estou com preguiça de ler? Não. É porque todo edital, tudo que a gente submete, tem limitações no número de caracteres, ou seja, é uma outra habilidade que também não é muito ensinada, mas aprender a escrever, e aprender a escrever de forma sucinta precisa ser exercitado, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu participei de 2 editais. Na verdade, o título do prêmio é Prêmio Espírito Público, tá? Eu participei de 2 para ganhar esse prêmio, né? Então, na primeira vez que eu participei 2 vezes, eu não vou mais nem tentar, porque perdi 2 vezes, eu aproveitei, eu desisti. Na verdade, isso eu faço questão de dizer que eu desisti. Mas na primeira vez, quando eu peguei o projeto e eu escrevi com todo cuidado que eu estou orientando vocês a escrever. Eu escrevi tudo. Quando eu escrevi a parte da primeira fase, eu estava com 5 páginas, só podia uma. Desse jeitinho que eu falo aqui, eu fui falando, fui escrevendo, pá. Depois, rapaz, olha, levou assim, não é exagero não, assim, acho que levou 1 semana. Sai essa palavra, entra essa. Sai essa frase, entra essa. Isso está sobrando, isso não está. Coloca aqui. O resultado é o seguinte. Eu consegui escrever, eu tinha que colocar 2 feitos meus, né, que eu tinha participado como gestor público, 2 realizações, em poucas linhas, assim. Esses 2 textos são os 2 textos que eu escrevi na minha vida, que eu acho que são os melhores. Porque eu escrevi uma vez, ficou grande, depois eu fui otimizando, no final fica um negócio que você diz assim, rapaz, eu tive orgulho de escrever, na verdade. E nesse processo especificamente, eu tinha muitas fases, eu cheguei assim no finalzinho, perdi na última fase, assim, quando só tinham ficado 10, basicamente, e só ganhavam 3, né? Aí eu tentei de novo, na segunda vez, fazendo a mesma coisa aqui, adequando o edital, parará, e de novo fui caminhando para frente, eu digo, vou ganhar, pau de novo. Então, eu estou colocando isso para vocês aqui porque eu disse na aula passada. Eu já ganhei muitos editais, mas também eu já perdi muitos. Então, inclusive o próprio LCCV, a história do LCCV lá que vocês conhecem na UFAL, é essa, viu? Então, o prédio é muito bacana, tem muito projeto, tem muito tudo, mas tem também um número grande de editais perdidos pelos professores. Tá? Essa parte aqui a gente acaba não contando muito, né? Então, caracterize aspectos inovadores e diferencial competitivo, o que ele possui em relação aos existentes. Observe que vocês já vão ter feito isso um pouquinho no primeiro, só que na segunda fase é detalhar mais. Suas características, funcionalidades. Aí veja que aqui entra coisa do produto mesmo. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, ajudá-los no produto específico. Por exemplo, aquele caso lá do Voazé Online,
quando chegava nessa parte, né, de funcionalidades do aplicativo, eu conseguia falar alguma coisa sobre tecnologia, sobre o gado, sobre o pastoreio lá, eu saía da sala, né? A Manu também ela não sabia isso, apesar de que ela tem a vivência da fazenda. Então, tem coisas que não dá, né? Eu não consigo avançar, por exemplo, nos produtos de vocês, eu não vou conseguir avançar. Eu posso fazer perguntas e tal, mas não vou ter conhecimento, por exemplo, no próprio trabalho do João. O trabalho do João é um trabalho que envolve muita química, biotecnologia e tal, não é a minha área. Então, eu vou dar as linhas gerais para ele, como estou dando aqui, mas quando chegar no detalhe, por exemplo, ele já fez perguntas pro Diogo, que eu não estava nem entendendo o que se passava, porque é pergunta técnica de quem já tinha mexido no processo, tá? Então, isso é bem importante, esse outro lado aí, de conversar com pessoas que entendam do outro lado da história, né? Aí aqui é bem importante, pessoal, ó, estágio de desenvolvimento, opções, tá? Então aqui, ó, essa parte aqui é bem importante eu ter chegado, até porque eu já falei disso nessa aula. Você pode ter, para submeter, uma ideia, um protótipo conceitual, um protótipo já testado, um protótipo finalizado ou um produto em busca de comercialização pioneira, tá? Quem já tem um produto comercializado não pode entrar neste edital. Esse edital, o nome dele é Centelha, porque é para quem está começando. É como se fosse assim, uma faísca para quem está começando, tá? Então, o que pode é isso aqui. Se não tiver enquadrado aqui, não entra. E aqui eu quero remover mais uma barreira. Eu só tenho uma ideia. E muitas pessoas vão ter um protótipo finalizado e vão ter um produto em busca de comercialização pioneira. Vai. Mas veja só, ninguém coloca num edital que vai considerar uma ideia se ele só estiver querendo isso aqui, tá? Vai ter vantagens aqui? Vai. Mas também, normalmente, quando se trabalha esses editais, se faz até uma espécie de um equilíbrio, né, entre as propostas em cada nível, tá certo? Então, uma boa ideia, veja, não tem protótipo nenhum, uma boa ideia, bem estruturada, como o que vocês estão fazendo comigo aqui, tá? Vocês podem conseguir recurso para sair daqui para cá, para elaborar um protótipo conceitual. Precisa de dinheiro para elaborar um protótipo conceitual, por mais barato que seja. E a ideia é essa do edital, tá? Ou, não, então eu vou sair de uma ideia e eu quero chegar no protótipo testado. Veja, você pode submeter uma proposta para partir de uma ideia e chegar no protótipo finalizado. E para gerar esses 4 passos aqui, você vai usar os 50 mil, que é o que você vai pedir. O limite desse edital que eu estou falando. O próximo eu não sei quanto é que vai ser. Mas aí você vai distribuir os seus recursos financeiros para fazer esse caminho aqui, ó, esse planejamento, ideia, protótipo conceitual, protótipo testado. Ou você já vai ter um protótipo testado e você quer finalizar um produto, finalizar um protótipo. Então, eu vou trabalhar só na finalização disso, por quê? Aí você explica isso no texto do edital, por que é um protótipo finalizado. E se você disser que vai fazer um protótipo, você vai ter que ter evidências para dizer para ele, meu protótipo está aqui, tem que se desenvolver o sistema, tem que mandar alguma coisa relacionada ao aplicativo, então tem uma parte que é de documental que você tem que mandar, porque ele não pode acreditar, por exemplo, se você diz lá que você tem um produto em busca de comercialização pioneira, como esse último aqui, se você não tiver a prova, a evidência, você não vai conseguir passar, porque ele vai dizer assim, não, tudo bem, você falou, mas não tem prova. E concurso precisa ter a evidência, tá? Observe aqui que até apareceu a palavra aqui que eu já tinha escrito, né? Justifique o estágio apontado, de 0 a 600 palavras. Veja, passou aqui 610, tá? 610. Pode ser eliminado, tá? Pode não ser, mas pode ser. Tá? Então, enquadrar nos detalhes. Aí vai dizer assim, eita, que burocracia. Exatamente, o Brasil é assim, cheio de burocracia. É por isso que eu não quero estimular vocês assim. Veja, o empreendedorismo em determinados países ele é complicado. No Brasil ele é muito. Tá? Ou seja,
tem uma parte toda chata que tem de fazer. Eu odeio, eu não gosto, eu trabalho há muitos anos, tudo que eu me meto, vocês imaginam, né? Para construir o LCCV, como é que foi, dentro de governo, as burocracias que eu tive que passar, as reuniões assim me consumiam psicologicamente, sabe como é? Sobre burocracia, mas eu tinha que enfrentar. Ou seja, não adianta assim reclamar muito do processo, vão pedir documento, vão pedir isso, vão pedir aquilo. A Manu falou isso na aula passada. Então, evidências e resultados eventuais de testes realizados, tá? Então, eu vou pegar aqui o caso dos meus cursos online, né? O que é que eu poderia fazer se eu fosse submeter uma proposta relacionada a curso online? Eu já ia ter, vamos dizer assim, as minhas aulas de PLE, eu ia dizer, ó, essa aula aqui, tá vendo como ela tá ruim? Agora, olha essa aqui que eu tô dando agora. Tá vendo como ela melhorou? Mas eu preciso, para ela melhorar mais, eu preciso disso, disso e disso. E para isso, eu estou pedindo recurso, porque agora eu vou comercializar. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo, né, para vocês, porque assim eu acho que eu já estou explicando um pouco para vocês do que é um protótipo. Tá? É uma aula lá da frente que eu vou falar de produto, mas eu tenho que adiantar um pouquinho a história aqui, né? Então, resultados eventuais de testes realizados. Eu teria que ter, né? Veja, foi importante para mim, né? Veja, na aula passada, né? A Manu, quando chegou aqui, ela e o Diogo, logo no começo da aula, elas disseram o quê? Logo no começo, elas disseram, ó, o Ceton me ajudou muito. No final, ela disse, escolhe nele. Ou seja, aquilo ali é um resultado, né? Que eu obtive ensinando uma coisa. Não era um curso online, mas eu ensinei ela a fazer alguma coisa. Imagine, né, que eu tenha algum produto ou alguma coisa que eu tenha em pouco tempo milhares de depoimentos como o que a Manu e o Diogo deram. Vocês, por exemplo, daqui a um tempo, se conseguirem avançar em alguma coisa, vão dizer o que não, eu aprendi lá no curso Ceton. Entendeu? Então isso tem um valor muito grande, né? Então o teste realizado, né? Por exemplo, se você tem se tem um restaurante ou alguma coisa que já funciona e tem o que se chama de prova social, né? Prova social são as pessoas falando que o negócio funciona. Então, isso funciona muito no marketing, né? A gente vai ver isso lá no outro módulo, tá? Então, ó, estratégia de desenvolvimento do produto. Como você pretende desenvolver o seu produto? Quais são os recursos necessários? Qual será a estratégia de produção? Terceirização, montadora, certificação e qualidade, tá? Vamos lá? Para os post-its coloridos. Aqui, ó. Quais são os materiais que você precisa? Quais são os recursos que você precisa para entregar a sua proposta de valor? Quais são os serviços? Quais são as atividades chaves que você precisa para construir a sua proposta de valor? Então, o que é que a gente vai fazer naquela parte? Começar a falar dos recursos. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que para construir um curso online eu preciso de uma câmera, de um microfone, de um software. Então, o próprio João pode... Ô João, você tem como dizer para mim, por exemplo, explica aí um pouquinho para o pessoal do teu negócio, bem sucintamente, quais são os materiais e as atividades que você precisa para construir o seu produto. Essa é eu estou fazendo esse pedido para você, né? E é um pedido e uma pergunta, que não tem nada demais você dizer que não fez, tá? Mas na proposta anterior, você montou um canvas desse? Duas perguntas para você, olha como tá boa a aula aqui hoje. É bom porque o professor já inverte logo e já joga a pergunta para o canvas, eu vou admitir que não foi feito. Mas todo o planejamento tinha sido feito e um dos problemas que a gente se deparou no final foi que a gente ia acabar querendo, se fosse fazer o scale up, né? Ia acabar fazendo empresa. Então, o custo de 50 mil que o Centelha oferece pode acabar sendo muito para um aplicativo ou para outra coisa desse. No caso, a gente criou uma empresa, a gente tinha que pagar tipo, a parte de máquinas, a gente precisava de um triturador para a parte do carvão, a gente precisava de um pirolizador. E daí, se não me engano, o pirolizador, mesmo pedindo para montar um menor e coisa e tal, saía lá pelos 5 mil. O triturador saía mais
mais careiro também. A gente ia precisar de um galpão para alugar, que os galpões naquela época já era meio careiro, hoje em dia tá lá por cima o preço, né? Mas o negócio do Pinheiro. Eu tenho ali tudo anotado, né? Que tá no Excel, mas de cabeça, eu não sei dizer certo. Pronto, isso. Veja, então, mas era isso que eu queria ouvir de você, né? Então, veja, isso, a planilha que você tem, se você tem a planilha, se você tem anotado em qualquer lugar, você colocar nesse formato, né, que a gente chama de design thinking, né, que é o pensamento visual, isso clareia muito, entendeu? Você traz isso para cá e você vai colocar aqui o recurso-chave, o triturador. Tá? Isso aqui é o seu trabalho final já, tá? Então, você quando for fazer isso aqui, você vai pegar dessa planilha e vai trazer para cá. Quem não tem a planilha, não precisa fazer a planilha, vai e traz logo para cá. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma jornada, né? Então, não adianta querer fazer igual ao outro, assim, é focar, né? Então, vocês entenderam aqui, ó, lá embaixo, né? Então, tem outras coisas que tem no texto. Pessoal, eu não vou poder fazer, claro que não vai dar tempo de passar tudo como eu gostaria aqui para vocês, né? Mas vocês entenderam a ideia da conexão, do quebra-cabeça que é. Ó, quais os recursos necessários? Isso aqui, ó. Como você pretende desenvolver o seu produto? Você só consegue explicar como você pretende desenvolver se você souber. Aí você vai explicar e vai explicar direito. E você, para explicar direito, ele vai perguntar se você sabe como resolver, você sabe o que é que você precisa, quais são os recursos necessários, quais são os materiais, tá certo? Eu coloco lá, evidentemente que vocês já estão com 8 matérias, com 7 matérias, não dá para assistir a minha última aula de administração. Eu falo lá, quem já fez, não sei se alguém aqui já fez administração comigo, eu falo lá da tabela 5W2H, que é também uma coisa visual, é uma ferramenta visual para administração, tá? E lá tem o quê? Você diz o que é que você vai fazer, quanto você precisa, quem vai fazer, a metodologia, como. Então, aqui também, e aparece aqui também de outra forma. Não tem o 5W2H aqui explícito, mas tem o Canvas de proposta de valor e tem outro Canvas que eles nos respondem, certo? Então aqui, ó, qual será a sua estratégia de produção? Eu vou terceirizar? Eu vou montar? Eu vou certificar? Então, essa parte aqui, ela é também muito importante. Por quê? Porque é muito difícil, por exemplo, você montar, né, tudo sozinho. Tá? Você não vai saber, tá certo? Ou você vai ter um custo muito grande. Quando você precisa fazer uma coisa, qualquer coisa, que você não sabe, e ninguém do grupo sabe, ninguém da sua empresa, seu sócio não sabe, o que é que vocês vão ter que fazer? Ou alguém vai parar para aprender e vai fazer, ou vai se contratar alguém, um terceirizado, tá certo? Então, por que isso é importante definir isso? Porque se vocês sabendo o que é que vocês vão fazer, se vocês vão terceirizar alguma coisa, e o recurso vai ser pago para alguma coisa que você vai contratar para desenvolver o produto, você já vai estar explicando aqui qual é a sua estratégia de como você vai fazer. E veja que isso já explica o dinheiro lá na frente, o consumo do recurso lá na frente, né? Então, eu aqui, por exemplo, nesse curso que eu montei para vocês aqui, eu tive esse desafio assim desde o ano passado. Eu vou falar isso um pouco lá na live de hoje de noite, né? Mas o que é? Eu comecei sem nada, né? Praticamente nada. Tinha um computador, uma coisa, eu fui fazendo, eu não sabia um monte de coisa, eu fui aprendendo um monte de coisa, fazer site, o Miro, vocês viram, eu não posso nem enganar vocês viram, eu abri o Miro praticamente pela primeira vez com vocês na primeira aula, tá? Ou seja, eu tô aprendendo, não é que eu fui aprendendo, eu tô aprendendo coisas, a questão aqui a qualidade da tela, da imagem que chega para vocês, então, e eu tô fazendo tudo, o vídeo que está editado, que vocês veem no canal do YouTube, a edição é minha. Eu abro aqui o Adobe, quando termina a aula, pego tudo que tem, um puta trabalho. Não contratei ninguém para fazer isso para mim. Isso custa muito caro, meu tempo, são horas. Então, essa definição do que a gente vai fazer e do que a gente vai terceirizar, ela decide uma parte do processo. Por quê? Se você diz que você vai fazer uma parte do processo, que é uma parte que você faz bem a outra,
Quem vai fazer a outra? É sempre, gente, olha, empreender, né? E montar um negócio é sempre uma cama com um cobertor curto, com um lençol curto. É o tempo todo ali, ó. Ajustando, peraí, cobre aqui. Então, é assim. O exercício é isso, tá? Então, aqui é tecnologia, domínio da tecnologia. Então, vai dizer aqui, ó. Possui domínio, não possui domínio da tecnologia, mas pretende firmar parcerias, tá? Então, ó, não sei tecnologia. Pegar agora o exemplo real da aula passada que vocês vão assistir quando terminar essa aula aqui. Não possui domínio da tecnologia, mas pretende firmar parcerias. No caso do Voazan Online, que foi o que ela fez, ó. Não possui domínio de tecnologia, não possui parcerias, não possui domínio da tecnologia, mas já há parcerias para assegurá-las, e possui domínio parcial da tecnologia, tá? Ou possui domínio da tecnologia. No caso deles, o que é que eles fizeram? Eles fizeram duas coisas. Eles foram buscar um back-end, que é um cara que vai desenvolver a parte de infraestrutura da plataforma, que é o Diego, que eu perguntei. O Diego, que trabalhava comigo no projeto. Então ela saiu da sala e foi buscar um back-end no laboratório e perguntou a ele: você topa participar? Eu topo participar. Ele colocou o nome e ele já saiu do meu projeto, mas está no projeto com ela ainda. Ele saiu do projeto porque ele foi trabalhar em outro lugar. Então ele trabalha e desenvolve esse projeto com a Manu, né? E com o Diogo. Então ela fez isso, mas ela também, se não me engano, eu não lembro muito bem isso, ela teve uma carta, eu acho, do próprio LCCV, de algum laboratório, que podia ser parceiro se tivesse algum problema. Então, no caso de vocês, por exemplo, se algum produto tiver uma relação com a UFAL, ou com qualquer outra universidade, ou com qualquer outra empresa, que você já tem um parceiro que vai agregar, você pode dizer aqui que olha, a gente sabe fazer parcial, mas eu já tenho essa parceria, essa e essa. Aí, se você disser que tem uma parceria, aí vai ter que ter uma carta, tipo do coordenador do laboratório, que são as evidências. Tá certo? Então, aqui, você possui parcerias para o desenvolvimento da tecnologia ou os outros produtos estratégicos de negócio? Aí aqui tem. Cite as parcerias já firmadas. Você possui parceria para o desenvolvimento da tecnologia. Você possui parcerias estratégicas. Quais são? Já estão firmadas. Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui, ó. De novo, né? É meio mal eu ficar indo e voltando aqui no processo, mas eu preciso ir porque é uma explicação assim prática do que para que serve isso aqui. Que foi a aula síncrona lá. Ó, parceiro Chaves, tá certo? Eu vou colocar aqui. Que evidentemente que eu tinha tinha um tempo curto na aula, mas eu tenho outros parceiros aqui, por exemplo, que eu podia ter colocado, tá? Eu coloquei 2 como exemplo. Tudo que está aqui está incompleto, porque está como exemplo, tá? Mas eu poderia ter aqui um parceiro estratégico. Vamos imaginar que o LCCV fosse ser um parceiro meu. Eu ia colocar aqui. Eu preciso, tá? Eu preciso do LCCV, ou eu preciso aqui, vamos colocar aqui o FAO, tá? Vou dar um exemplo aqui, da universidade, ou eu preciso, eu tenho alguém vou colocar aqui o FPE, por exemplo. Estou colocando mais universidade, mas pode ser empresa. Vamos imaginar o seguinte, tá? Que tem alguém fazendo alguma coisa em Libras, tá? Que eu vou colocar aqui, por exemplo, o Handtalk, que é uma das empresas que ganharam o edital, na verdade, no tempo que eu estava no governo. Talk. Então, é um parceiro meu. Então, esses parceiros estratégicos, né, se vai desenvolver alguma coisa comigo, a minha proposta de valor, você vai colocar lá, tá? Entendeu? Então, esse Canvas aqui faz sentido porque ele responde a essas perguntas aqui da primeira etapa. Cadê? Onde é que eu tô? Não, eu tô na segunda etapa já, né? Eu tô aqui, ó. Tô aqui, cadê? Eu tô aqui. Isso, eu tô aqui. Tá certo? Então, veja, pessoal, são muitas perguntas. O que eu quis mostrar para você foi a metodologia de trabalho, tá? Pegar o edital, tá? E sai varrendo um por um aí das coisas e vai localizando nas coisas do curso. Essa parte aqui, né? Planejamento, ó. Planejamento do negócio, empresa. Aqui, ó. Plano de negócios, tá? Já falei quantas vezes para vocês disso aqui? Né? Várias vezes, plano de negócios. O que é que precisa fazer um plano de negócio? Aí vai entrar aqui na parte das contas. Ó, contas, aqui é conta.
mercado, aqui, ó. Botei de vermelho aqui, ó. Qual o tamanho desse mercado? É ou não é a atividade que eu pedi há 2 aulas? A gente começou a calcular. E, na verdade, já teve gente que começou a fazer porque eu já conversei, né, naquela ideia da gente se reunir para eu dar o feedback. Eu vou fechar aqui essa aula agora, tá? Por conta do tempo. Aqui ainda teria mais algumas coisas, fase 3, mas eu acho que vocês já pegaram a ideia, eu vou passar isso aqui, tá? Então, sobre trabalho, notas 2AB e notas finais. Só um recado, porque eu dei alguns recados para vocês no sábado, eu acho, de tarde, colocando que eu gostaria de conversar com cada grupo, ou um por um, para dar o feedback, tá certo? E eu já fiz isso, tá? Já fiz isso aqui com Fernanda e Matheus, fiz isso com Bruna e fiz isso com... Teve mais uma pessoa que a cabeça aqui agora encheu. E tá aqui na aula. Quem foi que já fez comigo? Eu não sei se tá. Quem foi? Rafael, isso. Rafael, veja só. Eu fiz uma reunião com eles, específica. Eu gravei a reunião com eles, com as dicas que eu dei. Só que eu não disponibilizei as dicas dele para ninguém, porque é para eles. Se eles quiserem disponibilizar a parte do vídeo que eu orientei-os, beleza. Mas é deles. Então, eles têm um link. E o que é que eu quero fazer com cada um de vocês que vão ficar aqui? Tem que marcar uma hora comigo, tá? Para eu entender o trabalho de vocês com mais detalhes. Evidentemente que eu já vi vários, né? Já entendo. Só que eu quero conversar. Isso pode levar com vocês, assim... Teve gente que levou meia hora, teve gente que levou 1 hora. Então, não importa o tempo, tá? E por que isso vai ser importante? Porque esse contato meu com vocês vai ajudar, inclusive, a definir melhor o negócio de vocês e o trabalho final, tá? Eu posso, inclusive, daqui para frente, encaminhar, por exemplo, quem vai fazer só a parte da primeira fase, quem vai fazer a primeira e a segunda, quem vai fazer a primeira, a segunda e a terceira. Por quê? Como em tudo na vida, tem gente que está lá na frente, tem gente que está lá atrás. E aí, o que é que eu estou me propondo a fazer com vocês aqui? Calibrar e cobrar de vocês o que cada um, de fato, pode dar. Agora, nessa reta final, porque a gente só tem aí, pelo menos mais um mês e meio, eu acho, de aula. Tá? Então, esse assunto eu precisava tratar com vocês. Por favor, me procurem no WhatsApp. O Leonardo já mandou uma mensagem para mim hoje para entender melhor isso, né? Essa questão da reunião. A gente tem que fazer, tá? Tem que fazer. Eu só vou dar a nota 1AB depois da reunião. Tá? Ou seja, não adianta ficar, professor, a nota, não, só fez a reunião, não. Então, não tem a nota, tá? Então, aqui, né, só para falar aqui um pouco da live de novo, né, que vai ter aqui mais tarde. Então, vai ser muito legal se vocês conseguirem entrar. Eu sei que estão cansados, tem um monte de coisa para fazer, mas vai ser muito legal porque vocês podem dar feedback lá em relação ao processo, né? E eu queria, de fato, ouvir uma parte dos alunos, né? Vocês percebem que eu insisto muito, né? Até chato, pô, você está toda vez perguntando feedback. Por quê? Porque eu preciso saber. Estão aprendendo, não estão aprendendo? A gente imagina que esteja, mas e se não tiver, né? Então, a ideia é essa, né, da live. E uma outra coisa, assim, que eu também participei hoje, né, que foi uma coisa bem legal, botei lá no meu Instagram, né, eu estreiei hoje como colunista no portal Investindo Por Aí, né, que é uma coisa, assim, para vocês seria para o próximo nível, né. Vocês podem entrar aqui nesse portal, no site do IPA, aqui está o link, tá certo? Eu vou pegar aqui o link e mandar para vocês. Aqui, mais fácil, né? Vou mandar o link para vocês aqui. Cadê? Aqui, eu mando o link aqui. E aqui, ó, deixa eu ver se tá aqui, ó. Certo? Então, tem aqui, ó, colunistas. Aí tem aqui o meu nome, aqui, Eduardo Seton. E aí tem um texto, tá, que eu escrevi, né, em relação do aprendizado, né? O título está dizendo Pandemia, Negócio e Tecnologia. É um texto bem curtinho, né, mas que tem muito conhecimento meu, principalmente no tempo da pandemia aqui, né? Aí vocês vão entender um pouco, né, a ideia. Então, é mais uma leitura aí para vocês. E essa leitura sabe que é obrigatória, né? Porque a leitura do professor, cara, não leu, não vai complicar, né? Então, é isso, né? É isso aqui embaixo, como sempre também, né? A questão das reflexões da aula de hoje, feedback, parará, também tá valendo aí. Façam aí, se quiserem, né? Se tiverem tempo, né? E
porque naturalmente que pode me ajudar muito, vocês já entenderam. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, tem algum questionamento, alguma coisa aí a fazer? Pessoal, deixa eu voltar aqui para a minha parte principal aqui. Então, rapaz, eu suei aqui hoje, viu? O negócio aqui foi feio. Alguém tem alguma pergunta? Estou aqui no chat. Se alguém quiser abrir o microfone também, tá valendo. Estou aqui no chat acompanhando aqui. Beleza? Então, acredito que ninguém tenha nada a falar mais, né? Muito obrigado aí mais uma vez. E até a próxima aula, ou então até mais tarde, na live com o Thiago. Tá bom? Valeu, um grande abraço aí a todos.